Sejam bem-vindos à teleconferência da Eletrobras para a divulgação dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2019. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao presidente, Sr. Wilson Ferreira Júnior, e a senhora Elvira Presta, diretora financeira e de relações com investidores da Eletrobras. Sr. Wilson, muito boa tarde, obrigado pela oportunidade. Por favor, com a palavra. Bem, muito boa tarde a todos e a todas, investidores, analistas que nos acompanham nesta apresentação dos resultados do nosso terceiro trimestre, que divulgamos ontem à noite. Vamos passar agora a nossa apresentação. Tem uma apresentação relativamente longa, dado o conjunto de eventos que tivemos nesse último trimestre. Vamos tentar ir rapidamente passando aqui já a página 4 dos nossos destaques. Esse trimestre vão ser 2 páginas de destaque, começando pela primeira, ou seja, o encaminhamento do projeto de lei 5877, que foi enviado ao Congresso Nacional no dia 5 de novembro passado. Com isso, nós iniciamos o processo de privatização da Eletrobras por procedimento de aumento de capital com diluição. Nós vamos falar sobre isso ao longo dessa apresentação. Também faço referência aqui à proposta de aumento de capital que fizemos a ser deliberada na 175ª AGE, que teremos depois de amanhã, onde nós apresentamos o processo de capitalização dos recursos do AFAC da União, estendendo esse direito aos demais acionistas com deságio de 15%. Faremos também referência a isso ao longo da apresentação. Um ponto de situação também sobre o tema da nossa força de trabalho, 2 eventos importantes nesse trimestre. Em primeiro lugar, a meta a apresentação de um programa de demissão consensual, um novo programa, cuja adesão termina agora também, na próxima quinta-feira, uma meta de adesão de 1.681 empregados, uma perspectiva de economia pouco superior a R$500 bilhão. Nós vamos mencionar algumas coisas sobre isso também. Falo também sobre o tema do desligamento de terceirizados de Furnas. Por esse procedimento temos uma redução de mais de 1.000 empregados, uma economia estimada anual de R$280 milhões, e nós estamos já controlando os custos de mais de R$400 milhões, conforme apresentado. Ponto importante também, continuamos o nosso processo de desalavancagem. A companhia, então, chega aqui a 1,8 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA, considerando aqui os ingressos de RBSE. Essa é a posição usando o EBITDA dos últimos 12 meses. E nesse trimestre nós tivemos a equitação dos bônus em julho de 19, com um valor de 3,9 bilhões. E também tivemos aqui o ingresso de caixa pela venda de SPS até setembro, pouco superior a R$800 milhões, ainda temos mais de R$200 milhões a receber até dezembro de 19. Esses são os 4 primeiros destaques da companhia. Eu passo a página seguinte, a página 5, onde nós temos aqui os destaques de geração. A companhia está passando 50 mil megawatts de capacidade instalada. Tivemos uma agregação física de mais de 1.000 megawatts nesse trimestre, um crescimento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado, com um aumento de R$1 bilhão de receita. Nós vamos detalhar esse aumento de receita. Na área de transmissão, nós estamos chegando a 71 mil quilômetros de linhas. Tivemos uma redução nesse trimestre, fruto aí da entrega das SPS que nós concluímos o processo no ano passado. Mas tivemos uma agregação ainda nesse trimestre de R$24 milhões de receita no sistema de transmissão. Destacamos também o tema da governança. A companhia, no programa de destaque em governança das estatais, estabelecido pela Bolsa, pela B3, nós passamos aqui no conceito de 60 pontos, nós passamos de 50 para 56 pontos. Então, continuamos evoluindo, estamos próximos aí da pontuação máxima. Lembrando que nós temos a pontuação máxima no sistema de avaliação da FEST, do Ministério da Economia. Finalmente, nós destacamos aqui a provisão de crédito CCC
cedidos pela Amazonas D, no processo de privatização de 690 milhões de reais, isso dada a caducidade da MP 879. Do outro lado, é importante destacar, nós preservamos aí o crédito de até 3 bilhões e meio de reais. Ele consta como um recurso prioritário no PL da Eletrobras, de privatização da Eletrobras. Então, esses são os nossos destaques desse trimestre. E eu passo agora à página 6, onde nós temos aqui os principais resultados aqui, que nós vamos detalhar um pouco à frente. Na linha de cima, nós estamos detalhando os resultados reportados, e na linha de baixa, o que a gente chama de resultado recorrente, excetuando aqui os eventos não recorrentes. É um resultado muito bom no trimestre, ou seja, nós continuamos crescendo a receita em 9,7%, chegando aí a próximo de 8 bilhões e 790 milhões de reais. O EBITDA um crescimento de 303%, chegando a 2 bilhões e 766 milhões de reais. E o lucro líquido reportado de 716 milhões de reais, uma reversão de um prejuízo do ano passado, um crescimento importante, chegando a 716 milhões de reais. É sempre importante acompanhar os resultados recorrentes, aí, tirando esses eventos não recorrentes, e por ele nós chegamos aqui numa receita 8 bilhões e 853, então o tema da recorrência não é na receita, como pode ser visto, mas no EBITDA sim. No EBITDA nós temos um crescimento de 24%, considerando o EBITDA recorrente do terceiro tri do ano passado em 3,205 e o deste ano aqui de 3,962. Então, um crescimento importante, que se reflete também no lucro. No lucro nós chegamos a 2 bilhões e 97, um crescimento de 43% em relação ao igual período do ano passado, que somou 1,469. Então, são resultados desse trimestre muito bons. Nós estamos aqui, como eu tenho falado, nos últimos trimestres das reestruturações da companhia, com vistas aí ao processo de privatização. Falando da evolução dos negócios, nós temos duas páginas aqui sobre geração, começando pela primeira, aqui um dado importante, neste ano de 2019 nós já agregamos 1.035 megawatts, destaque aqui, nesse trimestre foi a entrada das unidades geradoras 15 e 16 de Belo Monte, e com essas duas, a Belo Monte atingiu 10 mil megawatts de capacidade instalada. Eu adianto aos senhores e às senhoras que nós já temos as 17 em operação comercial e nós até a semana que vem teremos a última máquina em operação comercial. Devemos fazer a inauguração de São Zina ainda neste mês de novembro. Tivemos aqui o início da operação comercial de Sinop, então as duas, aqui nós estamos falando da primeira máquina, que é a unidade geradora 2 de 200 megawatts, mas já adianto também que tivemos a operação comercial da unidade geradora número 1 e com isso concluímos o projeto de Sinop. Aqui só fazendo uma referência do lado esquerdo, quer dizer, a capacidade total da companhia chegando a 50.400 megawatts, 429, 30,2% do país, continuamos tendo uma perda percentual e ela ocorre na medida em que, quando a gente olha embaixo, o Brasil, em relação ao terceiro trimestre do ano passado, teve um acréscimo de 6.921 megawatts, sendo 1.955 mega, ou 28% da Eletrobras. Portanto, a Eletrobras contribui com 28%, menor do que os 30% que detém. Ela vai ter uma ligeira perda percentual em termos de participação. A gente detalha também, é importante colocar, que a Eletronuclear e Itaipu, dois ativos que, na hipótese de privatização, terão ser explicados da Eletrobras privada, representam 5,4% dessa capacidade aí apontada. A boa notícia aqui, também como reflexo desse processo de reestruturação da companhia, está do lado direito, ou seja, a Eletrobras atinge, nessa capacidade, 96% de energia limpa, 92% de energia renovável, aqui incluindo a parte solar e eólica, e além de hidráulica, e nós temos ainda a adição de 4% da parte nuclear, então 92% renovável, 96% limpa. Lembrando que também na parte termoelétrica, onde nós temos 4%, 350 megawatts são de carvão e o restante
de turbinas a gás. Nós estamos melhorando fortemente a qualidade da matriz de geração da Eletrobras, já é uma das empresas mais limpas e renováveis do mundo. Peço desculpas pelo quadro número 9, que ainda tem bastante informação, mas é importante destacar aí o resultado do desempenho da atividade de geração. Nós estamos reportando nesse trimestre um crescimento na receita de 5,13 bilhões para 6,12, portanto um crescimento de 1 bilhão, conforme havíamos falado, cerca de 19,3% de crescimento em relação ao igual trimestre do ano passado, e ele já se encontra dessa forma que vai facilitar as avaliações dos senhores e das senhoras, ou seja, reportando aqui quais são vamos chamar assim, os produtos que a companhia desenvolve na área de geração. Então são basicamente os produtos de exploração, que são as atividades não cobertas pela Lei 12.783, ou seja, as cotas. Então a exploração são as nossas usinas que não estão em regime de cotas, né? Nós temos então aqui um crescimento de 1 bilhão 887 milhões para 2.724, um crescimento de 44% nessa receita, e aqui se destaca fortemente, é o mesmo evento que a gente teve já nos últimos 2 trimestres, é a entrada em operação da Amazonas GT, enquanto empresa, e mais especificamente da Amaral A3, já com o contrato de gás estabelecido com a Petrobras, somente isso garante 720 milhões de reais de aumento dessa nossa receita. Nós ainda temos aqui do outro lado, né, no segundo bloco de produtos da companhia, a receita que ela ofere em regime de cotas, a Lei 12.783, onde nós passamos de 551 milhões para 925 milhões, e aqui o principal ajuste que nós temos é o reconhecimento da GAG e melhorias, isso vem desde o trimestre passado, além dos reajustes dos contratos cobertos por essa lei. Do lado direito nós temos aí nossas operações em mercado livre, né? E eu acabei não detalhando, mas em cada um dos blocos vocês veem também qual é o volume de megawatts que nós temos colocado. Então, óbvio, no regime de cotas se mantém os 7.451, no regime de exploração nós temos um crescimento que é exatamente o que eu havia colocado da Amazonas GT. Nos contratos bilaterais, ligeira acréscimo de 55.046 megawatts médios para 579, mas num momento em que a gente tem os PLDs caindo, né? Pode ser visto isso do lado direito, então, em que pese uma queda de quase 60% do PLD, nós tivemos uma queda muito pequena na nossa operação, de 2 milhões e 200 para 2 milhões e 98. E aí, no último bloco, você tem a receita que a gente ofere em contrato de liquidação na CCR, uma redução de 480 para 377 milhões, também proporcional aqui a essa queda do PLD. No total, somando todas, nós estamos falando aqui de atividade de geração da Eletrobras, PAC de 5 bilhões e 126 no ano passado, para 6 bilhões e 115 milhões de reais neste ano. Importante crescimento de 19,3%. Do lado direito a gente pode observar uma queda, um agravamento do GSF nesse terceiro trimestre, uma queda do valor do PLD, e a gente pode ver os valores performados pela Eletrobras, ou seja, praticamente estáveis no que diz respeito às operações no ACL, de 185 para 178 neste ano, e no ACR de 246 para 288 reais. Esse é um belíssimo raio-x da nossa atividade de geração. Complementamos essa cobertura da geração, só mostrando aqui na página 10 os empreendimentos em construção, começando naturalmente pela usina de Belo Monte, que vai atingir agora, como eu falei, na semana que vem, 11.233 megawatts. É uma operação realmente importante, é a maior usina hidrelétrica brasileira. A Eletrobras detém nessa usina diretamente e através das suas duas controladas, 49,98%. Essa usina
adiciona a Eletrobras, isso já vem performando há algum tempo, 2 bilhões e 700 milhões de reais por ano. A usina de Sinop, que é essa que entrou em operação no último trimestre e no comecinho deste, também é uma usina de 402 megawatts, 49% da usina de participação de duas controladas da Eletrobras, somando 142 milhões de receita por ano. Essa é a parte da Eletrobras, das empresas controladas pela Eletrobras. Além disso, nós estamos aqui na final da construção de 15 parques eólicos, entre as controladas CESP e Furnas. Nesse conjunto, nós estamos falando de 234 megawatts desses parques, a maior parte desses parques, 99% pertencente às duas controladas da Eletrobras, portanto 231 megawatts. Nós teremos, por conta da conclusão desses parques, 150 milhões de reais de aumento de receita. 190 megawatts desses 231 entram em operação comercial neste ano de 2019 e os restantes, cerca de 40, no mês de janeiro de 2020. Então, conclusão também importante aqui. Nós vamos ficar com uma obra importante em processo de construção, que é o fechamento do ciclo combinado da Termoelétrica de Santa Cruz. Ela tem hoje 350 megawatts com turbinas a gás e nós estamos adicionando uma turbina a vapor de 150 e ela é 100% de participação em Furnas. Então é uma obra também importante, especialmente para o sistema do Rio de Janeiro. Nós estamos reportando aqui o tema de Angra, é uma obra que nós mantemos aqui investimentos e vamos falar um pouco sobre isso, mas obviamente dependemos aqui da conclusão do processo de avaliação do TPI para definir a modelagem, isso está em curso, para que a gente faça no ano que vem uma chamada pública internacional à busca de parceiro para concluir esse projeto. Com tudo isso que falamos aqui, nós estamos com 3.212 megawatts no Brasil para entrar em operação com a participação da Eletrobras, sendo que nessa participação desse conjunto de obras que a gente falou, 2.495 pertence à Eletrobras. A gente consegue ver 3.200 separados até dezembro de 2021, aí já incorporando o próprio fechamento do ciclo de Santa Cruz, são mais de 1.000 megawatts, 1.091, e ficando para 2026 exatamente a usina de Angra 3. Então, o raio-x perfeito da atividade de geração, passamos à transmissão. Na transmissão nós reportamos aqui 70.924 quilômetros de linhas de transmissão, e vocês podem ver também 45,2% de participação no mercado. No trimestre passado, esse nosso valor se aproximava a 48%. E se deve, basicamente, à entrega de SPS que nós vendemos no leilão. Portanto, nesse trimestre, nós estamos reportando uma redução da nossa extensão de rede em 105 quilômetros. Além por isso, deixamos de adicionar receita autorizada, 24 milhões de RAP, um destaque aqui, especialmente nesse trimestre, para a atividade de Furnas. O Brasil cresce nesse período em 6.959 quilômetros, período que a gente reduz a nossa participação em 105. Aqui está deixando uma boa notícia, 78 obras corporativas, obras que são feitas diretamente pelas controladas, em construção com potencial receita de 300 milhões de reais. Muito bem, passamos então ao desempenho financeiro, na página 13. Aqui nós temos um primeiro detalhamento aqui dos nossos valores reportados do lado esquerdo em FRS, do lado direito, aquele trabalho que fazemos para identificar os pontos recorrentes. Como pode ser visto aqui, independente do recorte, se é FRS ou recorrente, a receita sobe entre 10% e 11%, e como nós já havíamos falado, os grandes fatores são a entrada da Amazônia GT e da GAG Melhoria. A gente já pôde ver isso naquele reporte há pouco. Na segunda linha, os custos de PMSO, de pessoal, material, serviços terceiros e outros. Também, em ambos os casos, uma queda, então estamos na direção correta, 9% no valor reportado e 17% no valor recorrente. E aqui se destacam vários itens, mas basicamente efeito a gente vai detalhar mais, efeito de saída de pessoas, fruto dos programas de emissão consensual
em curso, estorno de lançamentos, em termos de arrendamento mercantil, pelo IFRS 16, e também a desmobilização de uma usina térmica de Araguaia. Então, essas coisas contribuíram positivamente nesse trimestre. Nós temos, por outro lado, um aumento de custos de despesas operacionais, da casa de 8%, e ele se deve especialmente quando a gente tem aqueles 469 milhões de crescimento na receita do Amazonas, ele se deve ao aumento de combustível de 141 milhões de reais que estão aqui reportados. Então, esse é basicamente o aumento de custo que nós temos de 8%, mas que sustentou um aumento de 10% a 11% na nossa receita. É destaque também nesse trimestre a redução das nossas provisões operacionais. Lembrando que no ano passado, nesse trimestre, nós fizemos aquele reforço em cima do empréstimo compulsório. Neste ano, nós estamos reportando 1 bilhão e 92 milhões de reais, de forma recorrente 75, mas aqui com destaque aos 690 milhões que fizemos referência nos destaques, referente à CCC da Amazonas Distribuição, os 354 milhões provisionados para fazer frente a esses desligamentos dos terceirizados de Furnas. São 1.001 pessoas que vão sair até o dia 13 de dezembro deste próximo mês. Nós tivemos também algumas ações compensadas aqui por 101 milhões de reais de terceirizados. GSF da Chesf, em Sobradinho, tem uma redução também nessa provisão. 154 milhões de reais de provisões feitas pela Eletronorte, pela Holding e menor provisão para empréstimo compulsório. A gente vai detalhar isso numa tabela melhor. E destacando aqui as participações societárias, tivemos uma queda no desempenho das nossas participações, basicamente uma queda de 114 milhões na equivalência de Belmonte Transmissora e de 114 milhões na equivalência de todas as coligadas da Eletrobras. É um resultado menor, mas mostra que a Eletrobras está numa situação mais positiva, ela cresce nesse período. Com isso, a gente reporta o crescimento de EBITDA de 303%, chegando a 202 bilhões 766, ou, de forma recorrente, chegando a 3 bilhões 962, sem, então, esses eventos não recorrentes. A depreciação e amortização, uma subida leve, fruto dos investimentos da companhia, de 434 para 439, e o resultado financeiro continua afetado pela menor despesa financeira e pelo ajuste ao valor justo da RBSE, que é ajustada aqui pela NTNB, que variou de 5,68 no mesmo trimestre do ano passado, para 2,6% nesse trimestre. Eu até olhei de novo aqui, caiu muito mesmo. Né? E isso gera, então, uma receita financeira de 542 milhões no nosso resultado financeiro. Óbvio, com resultados melhores, mais imposto de renda, então temos aqui um aumento de quase 200% no imposto de renda. Lembrando que no ano passado nós tínhamos ainda as nossas operações que estão chamando de descontinuadas, as distribuidoras. No ano passado elas geraram nesse trimestre um prejuízo de 1 bilhão e 12. Nós não temos mais elas, então não temos essa perda. E com isso concluímos aqui esse nosso trabalho dos resultados da companhia, chegando então reportado 716 e de forma recorrente a 2 bilhões e 97. São de fato bons resultados, vamos aos detalhes desse resultado. Começando pela receita bruta na página 14, havíamos falado, reportando um crescimento entre 9% e 10%, 10,7%. A gente costuma fazer essa avaliação na parte de dentro, né, tirando-se a receita de construção. Então, estamos reportando aqui um crescimento de 7.995 para 8.853. E ele se deve aqui, basicamente, ao crescimento em todas as nossas atividades. Então, na geração em regime de exploração, nós estamos crescendo 8%, 373 milhões.
destaque aqui, como já havíamos falado, do tema da Amazonas, GT, Mauá e os produtores independentes, e um repasse de 163 milhões aí negativo de Itaipu por conta da inflação americana. No regime de OIM, a GAG melhoria, e ainda nós temos aqui a resolução homologatória da ANEEL de 124 milhões, esse é o de Itaipu, de Angra. O reajuste, perdão, é o reajuste dos nossos contratos de cotas. Na área de transmissão, nós temos o reajuste da RAP, também por resolução homologatória da ANEEL. O tema da construção, 61 milhões de reais investidos pela CHESF, compensado por 16 milhões a menos de Eletronorte e Furnas. E nós temos aí também a resolução homologatória do reajuste da RBSE, bem como as receitas contratuais de FRS 15 para CHESF, negativos em 51 milhões. Em outras receitas, o valor já é bastante menor, são cerca de 15 milhões de reais ajustados aqui na Eletronorte devido à redução de serviços de comunicação, serviços de telecomunicação, e de receitas com prestação de serviços que são também prestados pela Eletronorte na usina de Belo Monte. Mas como pode ser visto, no regime de exploração, crescimento, no regime de OIM, crescimento, na transmissão, no regime de operação, crescimento, na transmissão, no regime de construção, também crescimento, leve na transmissão de RBSE e queda apenas na transmissão da receita contratual. Então, é um resultado bom, a gente espera que ele se mantenha a partir de agora, até pelo ingresso que nós temos de ativos de geração, conforme noticiamos antes. Quando olhamos os custos operacionais, na página 15, temos aqui, que já até comentamos, estamos reportando uma queda de 7,7 em FRS, semelhante aqui nos valores recorrentes. Destaque no mês de crescimento do combustível em 41%, falamos aqui dos 163 milhões, 158 da Amazonas GT. Energia comprada para revenda, uma queda de 9%, e aqui principalmente nós temos a Eletronorte com menos de 100 milhões, nós estamos reportando 55 de queda, mas só ela dá 100 milhões, e aqui vale a pena colocar, porque você também tem uma menor contabilização daquela compra de energia da Corpelec da Venezuela. Hoje eles não conseguem nos atender e nós estamos então com uma redução nesse contrato. E temos aí um aumento de 43 milhões de energia comprada na Amazonas GT pela compra dos produtores independentes. Os encargos sobre o uso da rede elétrica tem uma queda, um acréscimo de 28%. São basicamente os reajustes das tarifas de transmissão, são todas a partir de julho. E no tema da parte de construção e transmissão, nós temos 74 milhões a menos, exatamente pelo menor nível de investimentos, que reportaremos também um pouco mais à frente. Passo a página 16, para falar sobre PMSO. Aqui nós mantemos aqui a redução de custos de pessoal. Estamos nesse box azul, uma queda de 9%, chegando então a 1 bilhão e 100. Isso só, de alguma maneira, o box demonstra uma queda do número de empregados, mesmo sem as distribuidoras de 15.019, para 13.784. E nós tivemos aí a paralisação, no caso de Angra 3, o processo ainda não totalmente retomado. Todas as despesas que nós temos com o pessoal não podem ser ativadas, então nós temos um acréscimo, entre aspas, a despesa do pessoal na eletronuclear. O crescimento na área de materiais de cerca de 18%, ou 11 milhões, principalmente aqui no caso de CHESF para manutenções e no caso da Amazonas GT também para manutenção das usinas, um valor menor, nós estamos falando de 11 milhões. Continuamos caindo em serviços terceiros, em todas as nossas companhias aqui, destacando aqui na CHESF, reclassificação de gastos com benefício de alimentação e plano de saúde, 27 milhões em Furnas, isso já resultado do ABZ, e tivemos um acréscimo de 38 milhões na eletronuclear, basicamente de mudanças de competências para a manutenção de Angra 2. Chegamos aqui na parte de outros, é um destaque também, uma queda de 242 milhões, ou 59%. Então aqui prescrição de crédito tributário que tivemos na holding,
Na Eletronorte, 34 milhões de estorno de arrendamento mercantil, eu já havia falado sobre isso. E também 24 milhões a menos numa SPE, que agora está ligada à Eletrobras, a SPE Santa Vitória do Palmar. Temos alguns eventos não recorrentes, CMR, uma indenização que Fura teve que fazer o processo tramitado e julgado da Ampla e da Inepar, e tivemos também, no caso específico, 112 milhões de reais de lançamentos contábeis retroativos na nossa usina de CGTR, e 12 milhões de reais de reversão de PDC-19, que vão ser ativados agora no mês que vem. A boa notícia é que, sim, o resultado de PMSO fala que a felicidade de aumentar a receita e, de forma consistente, reduzir as despesas gerenciáveis. É o que a gente está tendo também nesse quadro. Nas provisões operacionais, na página 17, nós estamos reportando aqui uma redução, conforme já vimos falado. Eu queria destacar alguns números. Começando por baixo, os 690 milhões dos créditos de CCC cedidos pela Amazonas Energia. Isso se deve, como eu falei, à caducidade da MP 879 e a provisão para incentivo de indenização dos terceirizados, contratos de Fura, são 354 milhões. Basicamente, esses dois números explicam quase que a totalidade desse processo. Nós temos ainda, além dele, uma variação importante no PCLD de financiamentos e empréstimos, referentes à RGE, no caso uma reversão. Com esses três, nós justificamos praticamente todos os números da provisão. Passo então, na sequência, para abordar o EBITDA na página 18, e aqui também fazendo o mesmo exercício, tirando-se do lado esquerdo as contingências, provisões para perdas, eventos não recorrentes. Nós reportamos, então, um EBITDA de 686 no ano passado, que de forma recorrente nós estaríamos nesse momento falando em 3 bilhões 205, tirando essas contingências, lembrando que no ano passado a principal delas foi de empréstimo compulsório. Mas o resultado que estamos, de novo, apresentando sobe 24%, são 756 milhões, e a maior parte deles decorrente aqui de aumento de receita, 727, são basicamente da Amazonas, GT, GAG Melhoria, mais 182 milhões de transmissão, são os principais eventos depois disso. Nas participações societárias, nós já havíamos falado da queda da Belo Monte Transmissora e das coligadas. Nos custos operacionais, recorrentes, um aumento de 158 milhões por conta do combustível de Amazonas GT, além dos reajustes de tarifas de transmissão. E no PMSO recorrente, nós temos uma contribuição positiva de 371 milhões de reais, e a maior parte delas nós acabamos de cobrir no box anterior. Depois chegamos aí a um EBITDA muito próximo de 4 bilhões de reais, um crescimento de 24% em relação ao ano passado. Finalmente, na página 19, nós temos aqui o lucro líquido, que reportado chega a 716, um crescimento de 132%, revertendo então aquele prejuízo de 2,260. Na análise que nós estamos apresentando aqui, o lucro recorrente, excetuado os ajustes que fizemos no slide anterior, seria de 1 bilhão 469, e nós estamos aqui reportando o acréscimo do EBITDA deste ano de 756 milhões de reais, o acréscimo de 25% no nosso resultado financeiro, e a queda de, aí no caso contribuindo negativamente, de cerca de 500 milhões de reais em imposto de renda. É um resultado muito positivo. E ele é importante porque ele ocorre na maior parte das nossas empresas, conforme a gente pode ver. Eu acho até melhor ver o gráfico da página 21 antes do da 20. Começando pelo EBITDA, a gente percebe que em todas as nossas companhias nós estamos tendo acréscimos de EBITDA. Então, na Eletronuclear, na Eletronorte, em Furnas, na SESC, na Amazonas GT, na Eletrosul. Então, é um resultado muito positivo, de forma consistente em todas as controladas. Eu até aproveito para cumprimentar todos os gestores que têm se dedicado a isso. E volto para a página 20, só para que a gente tenha alguns eventos não recorrentes. Então, o que a gente destaca aqui é o caso específico da provisão para desligamento terceirizado em Fura, que faz com que ela tenha um prejuízo de 14 milhões nesse trimestre,
que é comparado com o prejuízo do ano passado. É bastante reduzido, mas ele se deve especificamente a esse tema. Reversão do prejuízo da chefe e todas as demais companhias com desempenho superior. Eu acho que com muita satisfação com o resultado. Na página 22, a gente passa para o tema da disciplina financeira, que é um acompanhamento da nossa alavancagem. Nós estamos reportando 1,8 vezes, né? 1,8 vezes, porque temos, considerando a RBCE, e de 2,3 vezes, esse número que a gente acompanhava desde 2016, que chegou à época a 8,8 vezes, chegando agora em 2,3 vezes. E pode-se observar que nos últimos 4 trimestres a nossa dívida líquida vem caindo de 26 bilhões e 100 para 22 bilhões e 100. E o perfil vocês veem embaixo, do lado direito, destaque aqui que nós temos no ano 2021 o vencimento do bônus, 12 bilhões, nós estamos aí trabalhando aqui com um número já ao redor de 5 a 6 bilhões em base anual, o que é positivo. Então, a dívida líquida chegando a 22 bilhões e 100, o detalhamento está aqui. Vamos agora à página 23 para falar dos investimentos. Aqui nós temos uma boa e uma má notícia. Né? A boa notícia é que investimos menos. A má notícia é que nós poderíamos ter investido mais, não fossem problemas que a gente vai passar a reportar. Então, os bons investimentos que fizemos estão aqui reportados em geração e transmissão, Angra 3, 200 milhões. Então, esses trabalhos corporativos, na geração, nós investimos nesses 9 meses mais de R$1 bilhão e tínhamos orçado 1 bilhão e 800. Na área de transmissão, nós investimos 584 bilhões em um orçamento de 1.249. Todas as empresas com investimentos robustos, mas observem embaixo, nós não realizamos 1 bilhão e 572 milhões de investimentos. A boa notícia aqui é que 170 milhões são evitados, porque nós tínhamos também orçamentos aqui, como temos as SPS, e temos as SPS das usinas hidrelétricas de estruturantes, que tem que prever GSF no ano. Nesse ano, 100 milhões na Norte Energia, Belo Monte e SBR, nós tivemos a menos por conta de GSF. Esse é um investimento não feito, porque a gente, obviamente, fica satisfeito. Nós tivemos aqui também uma antecipação. Nós tivemos o overhaul de Candiota 3, isso já tínhamos falado em trimestres anteriores, tínhamos antecipado 77 milhões. Mas tivemos, e essa é uma notícia, 1 bilhão e 415 milhões de reais adiados. Né? Isso é que justifica a maior parte da diferença que nós temos aqui. Angra 3, porque não tivemos ainda a plena retomada da obra. Eu queria destacar embaixo, no último, a TNE, que é a nossa Transnorte Energia, que é a linha de transmissão que vai ligar Manaus a Boa Vista. E aí sim, no meio nós temos aqui um replanejamento de equipamentos na Santa Cruz, que é essa que há pouco reportamos, sem comprometimento do cronograma original, o que é bom. Mas temos aqui entre chefes e Furnas investimentos menores ainda no tema de reforço de linhas, etc. E nós estamos buscando a recuperação. Na página 24, só para mostrar que o valor de mercado da companhia continua evoluindo, se aproximando do valor patrimonial, isso a gente já vem acompanhando há algum tempo. E agora eu passo para a página 26, só para fazer alguns reportes a vocês sobre o tema da desestatização da Eletrobras. A primeira coisa importante é caracterizar qual é o processo, né? Porque houve no anúncio um conjunto de manifestações, não pela empresa, mas referente a valores, né? E o procedimento que está estabelecido no próprio projeto de lei é a avaliação de valor adicionado pela troca de contratos. Então nós temos lá uma usina descotizada que vai poder vender energia num determinado preço, no preço de longo prazo, num regime
de assunção de risco hidrológico, portanto ela tem que ter lá uma previsão de GSF, com perdas específicas, etc. Tudo isso é algo que vai ter que ser avaliado no momento da privatização, vou falar um pouco mais à frente. O que é certo hoje é que existem as usinas cotizadas, as nossas que estão aqui, elas têm lá uma receita bruta anual de 3,5 milhões e despesas também já configuradas de tributos, encargos setoriais, etc. O que vai ser feito aqui é uma avaliação do VPL dessas duas condições, da descotizada versus transporte. Isso cria o chamado valor adicionado. Para além disso, nós temos que abater desse montante a indenização de investimentos não amortizados. Esse trabalho tem que ser feito pela agência e, vocês sabem, nós temos algumas provisões para esse fim. Isso será naturalmente considerado. E aí nós chegamos no chamado benefício econômico. É importante colocar para vocês nesse ponto que esse cálculo, ou seja, essas premissas que vão ser utilizadas, etc., para uma nova concessão de 30 anos, eles vão ser definidos pelo CNPE, aprovados pelo CNPE, o que dá uma segurança bastante grande desse processo, e eu diria assim, não só pela lógica de como identificar o valor, as premissas têm que ser lá aprovadas, isso vai ser absolutamente transparente para toda a sociedade brasileira. Quer dizer, esta avaliação gera o chamado benefício econômico, o valor adicionado, e também aqui há um critério. Se consideram aqui alguns benefícios que vão ser colocados, no caso específico do Rio São Francisco, e aqui também queria destacar, por determinação do próprio ministro, nós fizemos um aprofundamento desse trabalho ao longo deste ano, e chegamos aqui a um trabalho bastante consistente no Rio São Francisco, usando todos os dados do Comitê de Bacia, etc. Então, algo que foi importante. E o reconhecimento do nosso crédito de até 3,5 milhões. Tirando do benefício econômico, esses meios de pagamento que a gente está chamando aqui, ou seja, o benefício ao São Francisco e o reconhecimento dos créditos da ineficiência da Eletrobras, é que se chega à avaliação de quanto vai custar isso para a companhia. Um terço já há uma definição no próprio Código de Lei, que é o repasse de tarifas, para abater tarifas, né, para reduzir esse impacto ao consumidor. Um terço desses benefícios, então, vai para esse fim, e 2 terços é o valor da outorga da União. Então, é um procedimento que vai ser muito transparente. Eu quero colocar a vocês feito no momento correto, não é agora. Então, nós não podemos utilizar. Existe, obviamente, um orçamento, mas ele tem que ser validado. Ele não tem a indenização dos investimentos, isso não foi ainda cotejado pela agência, está previsto lá. Então, as condições macroeconômicas que definem taxa de desconto desse fluxo, tarifa de longo prazo, tudo isso vai ter que ser feito no momento adequado e será de forma, como eu falei, transparente, uma decisão a ser submetida ao CNPE. E se criando aí uma corporação brasileira na área de energia. Então, esse é o procedimento. Ele tem aqui um conjunto de etapas, então, começa-se pela aprovação do CPL no Congresso Nacional. Eu já de interesse, o Executivo vai direto para a Câmara dos Deputados, primeiro debate ali, e na sequência de uma aprovação na Câmara dos Deputados, vai para o Senado Federal, tem que ser aprovado por maioria nas duas casas. Esse modelo de privatização tem que ser confirmado aqui pelo CPPI. Na sequência disso, nós temos, eu havia esquecido de colocar isso, uma revisão de garantia física. Nós já fizemos uma revisão há cerca de 2 anos, a gente entende que vai haver uma avaliação, porque algumas usinas tinham valores ligeiramente superiores aos limites estabelecidos, então parte de uma condição correta e equilibrada. Então isso vai ser feito pela EPE. Nós tínhamos, só para ficar claro a vocês todos, temos 9.034 megawatts vigentes, e se nós incorporássemos os valores adicionais aos 5%,
que foram verificados em 2017, nós teríamos uma redução de mais 280 megawatts dessa capacidade. Então isso tem que ser feito também pela EPE. Aí tem o item 4, que é o cálculo do valor da outorga, ou seja, a avaliação de valor adicionado, os abatimentos dos valores devidos por indenizações, por direitos pretéritos e, obviamente, a avaliação de todas as premissas. Né? Na sequência disso, os dois atos são submetidos aqui ao Conselho e Assembleia da Eletrobras. As condições de cotização vai sair um valor, esse valor tem que ser apreciado pelo Conselho e proposto à Assembleia, e, identicamente, para fazer frente a uma decisão desse tipo, o aumento de capital, e aí sim com diluição da União, na medida em que ela não acompanha esse aumento de capital. Nós chegamos, então, quer dizer, esse percurso com 6 grandes etapas, chega à privatização no momento em que esse aumento de capital é integralizado à companhia. E eu concluo essa apresentação só colocando aqui alguns fatos que, muito brevemente, devem acontecer, que a gente está chamando de futuro aqui. Depois de amanhã, nós já temos aqui a 175ª AGE, para falar sobre o aumento de capital, de até 9, quase 10 bilhões de reais. Aqui só para destacar que o prazo para o exercício do direito ocorre a partir do dia 18 de novembro até 17 de dezembro. Nós estamos destacando aqui a entrada em operação comercial de todos os ativos que nós já tínhamos feito referência e destacando também, a gente deve anunciar isso no próximo trimestre, a entrada em operação de mais de 1.000 quilômetros em linhas de transmissão, o principal deles aquela linha importante de Mata de Santa Genebra. O processo de capitalização da Eletrobras, então, ele já enviado à Câmara, a gente trabalha aqui ao longo desse período aqui para propor e ter um bom valor para o CNPE. Nós estamos aqui em processo de negociação com as SPEs, né? Nós tínhamos 39 SPEs em processo de venda, estabelecemos aquele procedimento com base no Decreto-Lei 9188 e estamos aqui em curso com esse processo, imaginamos concluir esses trabalhos até o final desse ano de 2019. Com relação à incorporação da CGT Eletrosul, a AGE foi suspensa por liminar judicial, há um recurso pendente de julgamento a ocorrer no dia de amanhã. Então, nós já estamos com o nosso conjunto jurídico no Rio Grande do Sul para fazer essa interlocução. Amazonas GT, nós estamos aqui com um processo de transferência para a Eletronorte, previsto aqui para ser realizado no primeiro trimestre de 2020, muito provavelmente no mês de janeiro, nós já teremos a Assembleia. E Angra 3, o CPPI tem a definição do modelo de negócio, com essa seleção, a gente acredita nos próximos 2 meses. Então, são essas as perspectivas futuras, muito boas, e eu só não coloquei, para além disso, o nosso PDC, que o prazo termina agora no final desta semana, também para que a gente tenha, já temos mais de cerca de 500 adesões formalizadas, temos, na verdade, o prazo até sexta-feira. Você sabe que esses processos de adesão de programas de emissão voluntários ocorrem normalmente fortemente nos últimos 2 dias, nós já temos praticamente metade das adesões esperadas e estamos assim, bastante otimistas que isso venha a ocorrer até a semana que vem, e nós já certamente anunciaremos isso para o mercado. Eram essas as nossas informações. Passamos aí as perguntas. Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma rodada de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite *9 no seu telefone para que possamos abrir a sua linha. A primeira pergunta vem do André, do Banco Santander. André, boa tarde. Boa tarde. Na verdade, eu gostaria de fazer algumas perguntas referentes ao processo da desestatização.
Primeiramente, eu queria entender sobre, no próprio slide 26, vocês comentam sobre as indenizações dos investimentos não amortizados. Eu queria ter certeza de que isso seria referente àquela disputa que vocês ainda estão pendente com a ANEEL em referência às indenizações a receber do processo parecido com o que acontece na transmissão da RBSE, só que para a geração que ainda não tinha sido discutido. Essa é a primeira pergunta, só para confirmar se é realmente isso. A segunda pergunta, em relação à revisão da garantia física, se vocês entendem que essa revisão ela terá, assim como estava sendo discutido no processo de consulta pública do Ministério, algum limite, o fim do limite dos 10%, né? Se teria uma revisão real do valor completo da garantia física ou se ele vai ser limitado aí a 10%. E por fim, a minha última pergunta era só para confirmar, então quando eu olho todo esse processo da desestatização, basicamente todo o benefício econômico calculado pela CNPE, basicamente o que restaria com a empresa seriam os 3,5 bi dos créditos da CCC. Seria correto esse entendimento? Bem, em princípio é isso. Naturalmente, você, como uma empresa privada, você terá condições melhores de operar eficientemente essa empresa, coisa que não está aí nessa avaliação. Essa primeira coisa, sim, nós temos os 3,5 milhões, sim, o valor adicionado é zero, porém, aí fazendo referência às suas outras perguntas, abatido da pedida de indenização, que tem que ser objeto de essa disputa que tem com a agência. Eu vou colocar disputa entre aspas, porque, na verdade, a agência tem lá uma responsabilidade de avaliar esse valor não, teoricamente, amortizado à época e, obviamente, tem agora um prazo para que isso possa se verificar. Mas, sim, desses valores, eles estão considerados no nosso balanço. Perfeito. Você fez uma outra pergunta no início, que eu agora... Sobre a revisão da garantia física, se teria... A revisão da garantia física. Eu entendo que a revisão vai ser feita de tal maneira a você zerar a diferença de... Nós ficamos limitados em 5% nessa avaliação que tivemos há 2 anos atrás, né? E nessa avaliação, como eu falei, em alguns casos nossos, por exemplo, Luiz Gonzaga, deveria ser menos 9,2, foi 5. Né? Vou pegar um outro caso aqui que eu tenho conhecimento aqui, deixa eu ver aqui. O caso de Sobradinho foi menos 5 e poderia ser 8,6. Se você levar todas elas, a diferença máxima, como se você fosse zerar, além daqueles 5% que faltou, você teria 287 megawatts médios a menos. E eu estou lhe dizendo que vai ser feito, o correto é você chegar na garantia física real que você tem disponível hoje, e isso que vai ser feito. Perfeito. Então, o regime que você vai estabelecer para frente, com a limitação de 10 no resto da vida, 5 a cada 5 anos, quando você faz a revisão, isso depende dessa consulta que está sendo feita agora ao todo o setor, né? Não, perfeito. Bem explicado. Acho que deu para entender bem aqui como que ficou o processo. Obrigado. Obrigado a você. A próxima pergunta é do Gustavo Mitli, do Itaú BBA. Gustavo, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Marcelo Sá. Na verdade, até continuar um pouco a pergunta do André, eu lembro que quando a EPF fez essa última revisão de garantia física, eu lembro que uma das discussões é que pareceu que a redução era muito pequena, como se não tivesse de fato medindo a realidade de geração das usinas. E eu lembro que quando a gente até conversou com algumas pessoas mais técnicas sobre esse processo, tinha uma discussão sobre qual é a série de chuva que era utilizada, qual a médio e longo prazo que era utilizada no cálculo das garantias físicas das usinas do Nordeste, que se alterasse para uma média de chuva mais recente, sei lá, nos últimos 20, 30 anos, teria uma queda muito maior do que foi a queda definida pela EPE.
Então eu estava imaginando que nesse processo de descotização, provavelmente seria utilizada talvez uma série mais curta, para de fato refletir a realidade, e aí sim você tem um impacto relevante aí na redução do GSF. Pelo que eu entendi até do teu comentário, na verdade essa revisão que você está mencionando é para poder incorporar esse montante da revisão que foi capeado pelo limite de 5%, né? Não uma revisão mais estrutural. Então eu queria entender se eu entendi isso de forma correta ou se pode ser de fato feita uma revisão mais estrutural de metodologia, enfim, a revisão de garantia física. Essa é a primeira pergunta. Obrigado. Bom, Marcelo, eu não posso te afirmar que vai ser feito. O valor que eu disponibilizei é o valor da metodologia atual, o que ficou limitado pelo teto de 5%. Então, estou lhe falando, se você liberasse o teto na metodologia atual, você teria uma redução adicional de 287 megawatts aos 5.034 que nós temos hoje. É sempre possível ter uma mudança de metodologia, mas eu não tenho como aferir um resultado com uma mudança de metodologia que nós desconhecemos. Né? Teria que ser objeto de uma, como sempre aqui, até porque tem vários agentes no setor, de uma consulta pública, enfim, algo nesse tipo. Tá ótimo. Eu também deveria olhar esse tema do São Francisco, né, e eu acho que tem uma contrapartida aqui, da companhia investir na revitalização do São Francisco, matas ciliares, a questão do assoreamento, enfim, monitoramento de captação de água, etc., para que ela tivesse um benefício alinhado sob o ponto de vista do recurso que está sendo lá aportado. Né? Então, isso também é uma coisa que foi identificada como algo importante a ser feito. Que a revitalização fosse vista como um benefício a toda a sociedade, óbvio que ela não está limitada ao tema hidráulico, mas que você pudesse ter uma percepção da melhora da hidrologicidade do rio, da fluência do rio, em função de todos os processos que possam ser implementados de tal maneira a revitalizar o rio. É importante que esse é o único rio, e essa é a razão principal dele estar aqui. O sistema hidráulico brasileiro tem são mais de 14 usinas que são ligadas nesse rio, e ele pode gerar um benefício elétrico importante. Então, evidentemente, é o único rio que tem essa situação de perda de MLT. Nos últimos anos, então, ele é objeto dessa prioridade destacada aqui no projeto de lei. Tá ótimo, tá super claro. E aí acho que uma segunda pergunta, eu lembro que ano passado, ano retrasado, enfim, quando estava sendo discutido a privatização da Eletrobras, tinha uma discussão sobre eventualmente ser feita a renovação antecipada de Tucuruí, e aí com pagamento de outorga para a União. Eu queria entender se isso é uma possibilidade ainda ou isso foi de fato tirado aí da pauta. Então, isso não está considerado nesse projeto de lei. Tá ótimo. Só isso. Obrigado. Só para lembrar, nós tínhamos um prazo de fazer essa manifestação até o final de agosto, fizemos, e temos um valor. Você lembra que Tucuruí são duas casas de força, uma delas ainda não totalmente amortizada, e não totalmente amortizada até a data do vencimento de 2024. Então, também, na hipótese de você ter um leilão dessa usina, nós temos um crédito significativo a receber por ativos não amortizados. Entendi, tá claro. E desculpa, acho que até aproveitando, agora me lembrei de um outro ponto que eu queria entender, sobre a discussão do GSF, né, desse acordo que você teria no PL, essa extensão das concessões para poder, enfim, parar com esses montantes pendentes. Eu acho que isso é importante acontecer antes da privatização da Eletrobras, antes desse processo andar, para saber exatamente quantos anos tem de cada concessão. Vocês têm uma ideia de quando isso pode ser votado ou ainda está pendente no Congresso sem muita expectativa? Veja, isso até foi atrapalhado nessa semana aqui por conta do negócio dos BRICS. Nós temos uma expectativa, claro, que esse processo vai ser avaliado
antes do processo da Eletrobras. Não tem dúvida que ele tem uma repercussão direta. Não tenho dúvida que isso vai ser objeto de prioridade, qualquer que seja o tempo. A gente espera que seja no mais breve possível, mas ele terá que ser feito antecipadamente ao da Eletrobras. Será. Tá bom, muito obrigado. Lembramos aos convidados que, para uma pergunta, basta digitar *9 no seu telefone para que possamos abrir a sua linha. A próxima pergunta é do Fernando Adba, do Banco Santander. Fernando, boa tarde. Boa tarde. Uma pergunta rápida em relação à visão dos seus stakeholders credores e não stakeholders acionistas, que parecem ser óbvio que a privatização é positiva. Em relação aos credores, a questão de que antes havia um suporte implícito da União e depois de privatizada, esse suporte pelo menos é mais sutil ou mais complexo. Como vocês pensam que os credores vão reagir ou como a empresa vai se comportar pós-privatização para fazer frente a esse desafio? Olha, Fernando, com base na lei, né? Acho que a companhia vai continuar sendo uma empresa que tem uma adesão a todos os compromissos públicos que ela tem, são vários, empresa listada em bolsa, 3 bolsas do mundo, nível alto de elevado de governança corporativa, a gente quer ampliar isso aqui, mas certamente sempre com base na lei. A lei é um divisor de águas extremamente importante para que ela possa pautar as suas ações. E é o respeito a cada um dos stakeholders, sem dúvida nenhuma. É o que ela faz hoje, inclusive. Tá certo, obrigado. Muito bem. A próxima pergunta é da Liliana Caio. Muito bem. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Assim, retornamos a palavra ao Sr. Wilson para as considerações finais. Sr. Wilson, por favor. Eu queria agradecer a atenção de todos os analistas, investidores, enfim, acionistas da Eletrobras, pela atenção que tiveram nessa nossa conferência do terceiro trimestre. Como eu venho colocando a vocês, nós estamos aqui na fase final do processo de reestruturação, de resgate da Eletrobras propriamente dito. Acho que a gente já tem aqui elementos bastante importantes, a conclusão de obras fundamentais para a companhia, a perspectiva de posicionamento das 2 remanescentes, que é o caso da TNE e de Angra 3, estamos numa fase importante disso, de desalavancagem da companhia em níveis mais adequados, com infraestrutura, rodando de forma perene, sem considerar a RBSE, já ao redor de 2,5 vezes, e com a perspectiva ainda final de redução dos seus custos operacionais.
Isso quer dizer, assim, são as condições básicas para que uma companhia possa ser viabilizada num processo competitivo que corresponde ao tema da privatização. Eu acho importante destacar a decisão encaminhada pelo governo, uma responsabilidade muito grande com o tema da formação de uma corporação brasileira, com capacidade financeira, com governança corporativa de elevado nível, classe mundial, principalmente procedimentos de governança que caracterizem a pulverização desse capital, com um limite de concentração, e com um processo transparente de avaliação desse valor. Então, acho que o governo teve a preocupação de colocar procedimentos tanto para se calcular o valor adicionado, quanto especialmente para se deliberar sobre esse valor. Então, sendo muito positivo isso, e entendo que agora nós entramos numa fase de discussão com a sociedade. Quer dizer, a remessa do projeto de lei para a Câmara vai abrir aqui um novo período de discussões com os representantes da sociedade para que a gente possa aperfeiçoar, para que o governo possa aperfeiçoar esse processo. Mas ele é determinante para o futuro da Eletrobras. Vamos lembrar que, colocando a companhia nesse novo ponto de competitividade, etc., ela é uma companhia que viu a sua capacidade financeira ser bastante reduzida. E que pese que tenhamos terminado todos os processos, aqui é importante colocar aos senhores e senhoras. Nós não temos nenhum projeto de geração para além da entrega que apresentamos aqui aos senhores, referente a Santa Cruz, daqui até 2026, com a colocação de Angra. Então, se a companhia vem paulatinamente reduzindo sua participação no mercado, ela vai reduzir mais ao longo dos próximos anos, porque ela não tem um projeto contratado para ser entregue. Identicamente, terminado Mata de Santo Genebra, ela também não tem, ela vai ter que entrar em novos projetos para viabilizar isso. Para que ela possa entrar em novos projetos de geração e transmissão, ela precisa ter capacidade financeira, e isso depende de um processo de capitalização. Então, a capitalização, ela, além de tudo, é extremamente oportuna para a Eletrobras cumprir a sua função de empresa de geração e transmissão, e para o país, que entra agora numa rota, uma boa rota de desenvolvimento e crescimento, com a aprovação da principal reforma no dia de hoje, a reforma da Previdência, e de outras que já foram encaminhadas e que serão agora apreciadas também pelo Congresso Nacional. Nossa visão é muito positiva em relação a cada um desses eventos e, obviamente, a companhia tem se preparado aqui para poder interagir e fornecer dados à sociedade para que ela tome a melhor decisão. E eu agradeço novamente a atenção de cada um de vocês a essa conferência. Obrigado. Muito bem. Neste momento, a teleconferência da Eletrobras está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente final de tarde.